vamos tratar aqui da crônica, de um gênero textual muito bom. Eu gosto muito de trabalhar esse gênero, porque ele é um gênero que nos chama a atenção, né? Então, na unidade anterior, nós estudamos, né? Nós vimos que no início do século XIX, com a vinda da família real aqui no Brasil, em 1808, teve como uma de suas consequências a intensificação da vida cultural. Por quê? Primeiro, em decorrência da criação da imprensa nacional. Com a criação da imprensa nacional veio o quê? Veio a publicação de jornais, livros, né? E a formação de um público leitor. Vocês lembram que lá em literatura, os textos literários, né, os romances, eram escritos em forma de folhetins que eram publicados nas páginas dos jornais, tá certo? Então, o início do século XIX, aqui no Brasil, houve uma forte intensificação da vida cultural, com a vinda da família real aqui para o Brasil. Além dos romances de folhetim, publicados diariamente, como eu já falei para vocês, em capítulos curtos, em jornais, em capítulos curtos, os jornais passaram a publicar também crônicas, dando início ao gênero no Brasil. Então, um dos veículos, principais veículos da crônica, os jornais, né? Bom, um dos nossos primeiros cronistas foi o escritor José de Alencar, certo? E aí nós começamos aqui, nós temos um texto aqui de Mariana Colasanti, Amai o Próximo, né? É um texto bem... É uma crônica, né? O que é que diz aqui? Eu vou ler um pouco o texto aqui, vocês vão me acompanhando aí, né? Atendo o telefone da minha casa. Vitor está aí? Diz a voz do outro lado. Sem sequer um alô, um por favor, nada. Eu, amável, informo que Vitor não está e nem pode estar porque não mora aqui. O outro bate o telefone na minha cara. 2 minutos, o telefone toca novamente. Quero falar com o Vitor. Vem a mesma voz. O senhor é muito mal educado. Ataco logo para não lhe dar tempo de desligar. Acabou de ligar, nem me agradeceu, nem pediu desculpa e bateu com o telefone. Como já lhe disse, Vitor não mora aqui. A voz se faz mais mansa. A senhora, desculpe. Muito obrigado. E desliga. Exulto. Ponto a favor da educação. Pois, se com medo de infringir-lhes as regras, sempre me abstenho de reprimendas desse tipo, e justamente para mantê-las vivas. As regras não as reprimendas que convém fazê-las. Digo obrigado à caixa do supermercado, que não me responde. Peço favor ao funcionário do guichê, que nem levanta os olhos para a minha pessoa. Dou bom dia ao sujeito do açougue, que parece não entender de que dia ou de que qualidade estou falando. Sou uma otária? Não sou. Não, sou uma resistente. Minha amiga Claudine de Castro, socialite, das mais elegantes, publicou um livro de etiqueta. Uma graça o livro, bem-humorado, prático. Fui ao lançamento. Todos ali éramos veteranos, praticamente daquilo que chamamos boas maneiras. Um bando de mico-leões dourado, pensei, ameaçados de extinção. Uma amiga comum comentou que daria o livro ao sobrinho. Ela não precisava. Os jovens, acrescentou, andam muito mal educados. Os jovens? Não era um jovem senhor, bem vestidérrimo, que quase me segurou no meio da rua, interrompendo minha marcha célebre para pedir orientação a respeito de um endereço? Orientação fornecida. O cavalheiro, que certamente não fazia jus à definição, partiu sem dizer água vai. E fiquei eu, no resto da manhã, irritada pela brutalidade. No Japão, a primeira expressão que me ensinaram quando cheguei foi sumimasen.
equivale ao nosso por favor. Para ajudar-me a gravar essa chave fundamental em qualquer situação, sugeriram que lembrasse da nossa tão frequente corrupção e dissesse em português: sumiu mais 100. Cravou-se indelével na minha memória e dela lancei mão infinitas vezes com aquela segurança com que se saca um as da manga. Nunca conheci povo tão bem-humorado. Todos te atendem sorridente, todos te ajudam. Ninguém te esbarra mesmo em meio à multidão. E multidão é coisa frequente no Japão. Sem grandes antropologismo, podemos deduzir que viver em tantos em países tão pequenos, ou se devoravam, ou se educavam. Preferiram educar-se. Muito bem. Entre nós, os livros de etiqueta, como o de Claudine, vendem feito pão. Ânsia de educar-se para sobreviver? Não. Necessidade de aprender as regras para ascender os recém-chegados às mesas de muitos talheres. E há sempre levas novas que chegam e mesas novas são postas. Querem saber de que garfo pegar. Pena que o garfo certo não seja fundamental ou sequer importante para a boa educação. Boa educação sendo, por exemplo, aquela que as pessoas da roça, de tão poucos talheres, de tão pouca comida no prato, praticam com doçura e naturalidade. Cumprimentar o desconhecido com quem se cruza na trilha, coar café ou oferecer água ao visitante que chega. Dá atenção. Dá atenção é a essência da boa educação. Só isso. Em vez de humilde por favor, deveríamos dizer: peço a sua atenção, pois não é favor algum atender o semelhante que precisa de nós. E nenhum contato pode ser gentil sem atenção. No entanto, em todas as línguas, quando se quer ser educado, é por favor que se pede, ou desculpa, pois está estabelecido que necessitar do outro, tirar o outro do seu rumo por instante, é algo quase inconveniente, pelo qual devemos nos penitenciar. Convenhamos, há um erro de base. Ou se quisermos ir um pouco mais além no sentido desse mínimos encontro, há uma lamentável regra de desamor. Bom, muito bom esse texto, né? Pessoal, olha só. A Mariana Colasanti, esse texto é dela, né? Ela nasceu em 1937, em Asmara, atualmente capital da Eritreia, né? Viveu parte de sua infância na Líbia e na Itália. E em 1948 mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, onde vive. Além de escritora, é pintora e roteirista, apresentadora de TV. Ganhou vários prêmios como jornalista, né? E como escritora. Na literatura, ela cultiva a crônica, o conto, a poesia e histórias infantis. Você observar aqui, tá a foto aqui dela, tá? Olha a foto dela aqui. Tá vendo? Muito bem. Bom, pessoal, o que é a crônica? Eu não vou remontar a formação da palavra ou a história da palavra crônica, mas o que nós percebemos aqui, primeiro vamos para o texto, né? O texto de Marina Colasanti. Marina Colasanti, ela pega aqui, ela escreve um texto aqui, uma crônica que surge a partir de um telefonema, né? De um telefonema. E aí ela se estende todo, ela trata de etiqueta, ela trata de educação, ela faz ela trabalha um texto aí com situações do dia a dia, né? Então, o que é uma crônica? Eu tenho aqui,
Eu tenho bem aqui, eu vou marcar aqui no texto, tá? Olha só. A crônica é um gênero que, como afirma o crítico Manuel da Costa Pinto, explora fatos do dia a dia, acontecimentos que propiciam momentos de nostalgia, enternecimento ou indignação. Como nós vimos aqui no texto de Marina Colasanti, eu estava chamando Mariana, mas Marina Colasanti, o que nós vimos aqui é, é um texto criado em uma situação cotidiana, através de um telefonema, né? A gente percebe ali que ela desenrola todo o seu texto, né? Então, o fato do dia a dia ali que ela trabalha, né? Ou seja, ela está falando a respeito da falta de educação das pessoas, né? A falta de educação. Então, a narradora ela se sente indignada. Como as pessoas perderam o respeito e a educação nos dias de hoje, né? Antigamente você passava na rua, dava bom dia para o outro, hoje não. Você anda na rua, encontra com a pessoa, não dá bom dia, nem boa tarde, nem um oi, né? Mas antigamente as pessoas elas usavam mais essa questão da educação, né? Bom dia, boa tarde. Tá? Às vezes você, assim como a narradora do texto, na apresentação do texto, eu já dei muito bom dia para alguém, disse obrigado e a pessoa não faz nem de conta. E às vezes você passa por uma pessoa, dá bom dia, a pessoa nem te responde, né? Então você fica com a cara no chão ali, é um trem complicado, quando se fala da questão de educação, né? Então a Marina, ela pega esse gancho aí, né? A falta de educação das pessoas e a indignação dela, e aí ela trata ali, mostrando o ponto de vista dela a respeito disso, né? Então, ela faz algumas reflexões aí, do decorrer do texto aí, né? Sobre a atitude das pessoas no dia a dia. Né? Para ela, as pessoas deveriam cumprimentar, por exemplo, a pessoa que ligou deveria ter cumprimentado a pessoa que atendeu, né? Bom dia, boa tarde. Né? Ele já foi direto perguntando, fulano tá aí? Né? Então, é uma situação meio complicada, né? Bom, aí nós temos aqui, gente, ainda na atividade aqui, eu marquei aqui algumas questões do texto, né? Pra gente ver. Crônicas, experiências do homem comum. Bom, na crônica nós estamos diante de experiências do homem comum, expressas em linguagem ordinária, né? Em suma, a crônica não se enquadra na divisão clássica do gênero, né? Como época, drama, ou em tragédia ou comédia, né? E a lírica, ela não se enquadra aí. A matéria-prima da crônica são fatos do dia a dia, as notícias curiosas, os acasos, os encontros muitas vezes surpreendentes, né? Mas que pode ocorrer com qualquer pessoa, né? Acontecimentos que propiciam momentos de nostalgia, tá? Por exemplo, seja um passeio na roça, seja um passeio na praia, né? São situações que nos trazem nostalgia, lembranças do passado, né? Enternecimento ou indignação compartilhada pelo cronista, compartilhados pelo cronista e pelos leitores. Então, no caso aqui da Marina Colasanti, ela é um texto que trata de uma situação cotidiana, mas que causa nela, no cronista, causa uma certa indignação, né? E aí nós falamos um pouco aqui, deixa eu marcar aqui, nós falamos um pouco aqui, por exemplo, notem aqui, eu vou deixar aqui marcado. Não há um único tipo de crônica, gente. Há crônica, por exemplo, que comenta uma notícia recente,
expondo o ponto de vista do autor sobre o assunto. Há outras que relatam experiências vividas pelo cronista, acrescidas de reflexão crítica. Há outras que são ficcionais, ou seja, contam uma história inventada para a partir dela fazer uma reflexão. Então ela pode ser uma história inventada também, né? Você cria uma história para a partir dela fazer uma reflexão, né? Sobre a vida ou sobre os comportamentos sociais. A grande parte dos cronistas eles tratam muito a respeito dessas situações, comportamentos sociais, né? Uma reflexão sobre a vida, né? Então, por exemplo, essa crônica aí de Marina Colasanti, né? Que tipo de crônica ela é? Ela é uma crônica que relata experiências vividas, né? Quem viveu, o cronista ele vive a experiência, né? A questão do telefonema, ela viveu isso aí, e aí o que ela faz? Ela acresce nessas reflexões de experiência, ela acresce reflexões críticas, né? Então ela conta uma história, um fato que aconteceu, e aí ao mesmo tempo ela coloca ali suas reflexões sobre os fatos, né? E aí ela vai para a direção da falta de educação das pessoas. E aí ela dá um exemplo no Japão, que ela teve no Japão. E lá no Japão as pessoas são educadas, né? Aprenderam a ser educadas. Dependendo do cronista, o tema e do tema, as crônicas ela pode servir também para divertir, para denunciar, para alertar, para sensibilizar, para humanizar, promover reflexões críticas acerca do mundo, né? E aí nós temos aqui os grandes cronistas, né? Separei aqui alguns aqui. Por exemplo, Carlos Drummond de Andrade. Nós temos aqui Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Rubem Braga, Stanislau Ponte, né? Stanislau Ponte Preta, Luiz Fernando Veríssimo, Luiz Fernando, Mário Prata, Antônio Prata, Luiz Vilela, Valci Carrasco, Lia Luft, Afonso Romano de Santa Ana, Inácio de Loyola Brandão, Lourenço de Aféria, Carlos Heitor, Cone, Ivan Ângelo, Marina Colasanti, Domingos Pellegrini e Fernando Bonassi, né? E vários outros. Por exemplo, o Pedro Bial. O Pedro Bial é um cronista também. Eu acho que você já deve ter assistido o Big Brother, né? Na época que o Pedro Bial era o apresentador, toda vez que ia ter eliminação, ele criava uma crônica ali, tratando a respeito das situações que o competidor vivia ali dentro da casa. E aí ele criava ali, em cima de um fato ali que aconteceu na casa, né? Ele criava toda uma temática, ele fazia reflexões a respeito do competidor, né? Então aquilo que ele falava era uma crônica, né? De uma situação lá da casa, ele criava essa crônica, né? Pessoal, aí aqui na nona questão, a gente fala um pouco aqui, ó. A crônica normalmente é um texto curto. Quando conta uma história, apresenta um número reduzido de personagens, né? Por ser uma história curta, o número de personagens é bem reduzido. E além disso, o tempo e espaço, das ações limitados. O tempo costuma ser de alguns minutos ou algumas horas. E o espaço se reduz, por exemplo, ao de uma casa, de um ônibus, uma loja, né? A crônica, por exemplo, a Maio ao Próximo, né? A crônica Maio ao Próximo. É contada uma história e são narrados alguns episódios, né? Então, conta alguns episódios da vida da narradora, né? E o da ligação telefônica. Então, ali naquela crônica, ela trata de quê? Alguns episódios que a narradora vivenciou e ela faz esse link com a ligação telefônica. Tudo parte ali da ligação telefônica, que foi uma experiência que ela teve, né? Aí ela trata da relação do supermercado,
do guichê, do açougue, o episódio do senhor que pediu informação, né? E o da experiência que ela teve lá no Japão, certo? Então isso é crônica, gente. Isso aqui é crônica, né? Como é que eu posso dizer? Ele é um gênero misto. Ela mistura jornalismo, ela mistura um pouco de narração, né? Ela mistura um pouco de narração, tem um pouco de poesia. Então ela tem de tudo um pouco. Ele é um texto misto, ele não se enquadra apenas numa forma, né? Então, e a linguagem geralmente é de acordo com a norma padrão, né? E suas variações, certo? O que é que eu quero que vocês façam? Tá. Agora vocês vão fazer uma atividadezinha aqui. Tá vendo aqui esse texto aqui? O vexame. O vexame. O que é que vocês vão fazer? O vexame, ele começa contando aqui, ó. Essa vai ser difícil de contar, mas coragem. Era segunda-feira, 4 da tarde. Eu estava desde cedo escrevendo e lendo e cozinhando e não aguentava mais ficar em casa. Tirei uma nota de R$50 da carteira, peguei os originais de um romance russo que eu tinha que revisar para a semana seguinte e fui para o Charme, um boteco inteiramente desprovido de charme na esquina da Augusta, com Antônio Carlos. O plano era voltar em 2 horas no máximo. Pedi uma cerveja, a cerveja me animou, parei de trabalhar e mandei mensagem para alguns amigos que moram na região. Um deles também, escritor, estava à toa e chegou rápido. Pronto. O que você vai fazer? A partir daí, você vai dar continuidade para esse texto. Você vai recriar uma situação. Após isso aí, você vai recriar... Não, deixa eu ver se ainda tem mais um pouco aqui. Aí você vai recriar... Recriar não, você vai dar continuidade nesse texto, né? Criar uma situação ali de acordo com o título. O título é vexame. Aí você vai continuar a história com suas palavras. Continuar. Você escreve essa partezinha, você continua ela, tá? E aí você vai continuar a história e dar um desfecho de acordo com o título do texto. O texto se chama vexame, tá certo? Então essa é a atividade dessa aula, ok? Abraço e não esqueça de postar a atividade. Eu vou colocar o lugarzinho lá no Google Classroom para vocês postarem esse texto aí que vocês vão terminar. Vocês vão criar o restante aí e o final, tá certo? Grande abraço, seu professor, e até mais.